Bom dia, quase boa tarde. Falta apenas 1 minuto e enquanto o Instagram vai comunicando o pessoal, vou dar um tempinho para a gente iniciar a nossa live, super live de ano novo. Já está entrando gente, seja bem-vinda, Elissandra. Divulguei amplamente o tema dessa live porque meu coração é muita empolgação, é muita vontade de partilhar com você esse tema. E eu tenho certeza e eu peço a Deus que ele possa ser uma luz para você nesse ano, ok? Iracema, que honra tê-la aqui. Logo, logo a gente já começa, tá? Vou ser pontual. Agora deu o horário, né? Deu o tema aí de meio-dia. Acho que a gente pode esperar uns 2 minutinhos pra gente começar. E como foi de ano novo, como foi de virada? E aí, todo mundo já começou a dieta hoje, já começou a caminhada? Eu fico lembrando uma vez, assim, contando um caso aqui antes da galera ir chegando, que numa consulta com gastro, né, e com o clínico geral, reeducação alimentar, e aí a gente faz aquele check-up no início do ano, e quando eu cheguei, eu virei para ele e falei assim, não, é porque você sabe como é que é, né, final de ano a gente exagera muito, come muito, e ele me falou algo que eu nunca mais esqueci. Ivna, o que engorda uma pessoa, o que faz a gente acumular peso, não é o que se come entre o Natal e o Réveillon, mas é o que se come entre o Réveillon e o Natal. Mas aí, né, fica aí a dica então, viu, galera? Para quem abusou da comida aí no Natal e Réveillon, lembre-se que o que faz a gente ganhar peso mesmo não são as estrepulias de fim de ano, mas é o que a gente faz entre Réveillon e Natal. Tem muita gente entrando. Sejam todos bem-vindos, todos bem-vindas. E o tema de hoje que a gente vai falar é sobre o tal do propósito. Afinal de contas, o que é o propósito? Você já teve a curiosidade de entrar num dicionário, de buscar o significado dessa palavra que se fala tanto? E ao longo desses últimos 20 anos, agora 21, eu tenho estudado muito sobre esse tema propósito. E vou contar um pouco por quê. E eu quero pedir que você fique comigo aqui, porque eu quero contar, sobretudo, a experiência que eu vivi neste ano, quando eu tive a oportunidade de estar face a face com uma das pessoas que são os maiores formadores de opinião para mim hoje, que é um teólogo que se chama Ed René-Kivitz. Ele é autor deste livro, Vivendo com Propósito. Eu estive em São Paulo e tive a oportunidade de conversar com ele. Eu queria um aconselhamento dele. Enfim, e eu quero contar o que ele me falou, que foi muito significativo para mim, nesse momento em que eu me deparo com 44 anos, grávida do meu quinto filho, porque eu perdi um, e eu estava para lançar, na verdade, um grande projeto profissional, e de repente eu me dou com uma surpresa, uma doce surpresa da gravidez. E é claro que essa notícia abala, essa notícia causa medo, causa insegurança, causa muitas perguntas. E essa conversa com ele foi um divisor de águas para mim, foi muito importante e eu desejei partilhar isso com vocês. E eu estudo esse tema, claro, com alguns autores de referência, e eu queria começar com o primeiro deles. Sejam todos muito bem-vindos, estou muito feliz, dia 2 de janeiro e a gente já está aqui, né? Meu primeiro contato com esse tema foi com este autor. Este livro é bem velhinho, é uma relíquia, que se chama Qual a Cor do Seu Paraquedas, do Richard Nelson Bolles. Fica aqui uma dica de leitura sensacional para cada um, que é como conseguir um emprego e descobrir a profissão dos seus sonhos. Na época, mais de 5 milhões de livros vendidos em todo o mundo. Esse sujeito aqui, autor desse best-seller, ele escreveu esse livro como um guia de carreira, porque essa história de propósito, de missão, está muito correlacionado com aquilo que a gente escolhe trabalhar. Afinal de contas, quanto tempo da nossa vida a gente fica no trabalho, né? E aqui eu estou falando trabalho, não só o trabalho remunerado, mas às vezes você tem um trabalho voluntário, você tem um trabalho que te enche de sentido. E aí, eu estava fazendo em 1999, gente, não se falava de Instagram, mídia social, não tinha nada disso. Mas eu já era inquieta de compreender como que funciona essa lógica de estar no mercado, de se posicionar. Então, eu decidi fazer uma especialização sobre marketing pessoal.
Gestão Estratégica de Marketing Pessoal. Mas o que acontece? Era um TCC do final do curso de marketing. E esse tema de marketing pessoal esbarra muito na questão dos livros de autoajuda, né? Aquela coisa do você pode, você consegue, o universo conspira a seu favor. Isso não cabia no mundo acadêmico, né? Sobretudo com um trabalho de TCC. Até que um dia na biblioteca de um professor eu me deparo com essa pérola, né? E o que é este livro? Ele tem, assim, vários exercícios para a pessoa descobrir habilidade. É como se fosse hoje o que a gente entende de coach, né? Hoje a gente tem muito essa questão do coach, que orienta o profissional. E no último capítulo do livro, ele escreveu uma parte sobre descobrir a missão. Como descobrir a missão. E aí foi que ele trouxe um dado muito revelador e que eu já começo falando dele, porque eu acho que ele pode ser uma luz para você, né? Sobretudo se você encontra neste lugar hoje. Ele fala assim, muitas pessoas acreditam que a gente encontra a nossa missão de vida, o nosso propósito, no alto de uma montanha. O que ele quer dizer? Ele fez uma comparação de montanha e de vale. E é muito disso que a gente vê hoje. Então, venha para um curso de inteligência emocional, venha passar um final de semana com fulano de tal, e você vai descobrir o seu propósito, e você vai mudar a sua vida. E a gente vai para esses encontros, eu já fiz vários, e quando a gente chega, a gente tem uma carga emocional muito grande, porque de fato, esses encontros trabalham muito essa região do cérebro que trabalha as emoções, a gente tem uma imersão nessas teorias modernas, né, sobre que a neurociência tem trazido. Isso é muito relevante, não estou aqui dizendo que isso não é bom, mas você está ali imerso em 3 dias de alta emoção, que eu diria que é a montanha, né, porque fala muito de sonho, de projeto, de perspectiva, alguns gostam de criar um DNA milionário, etc. E aí, quando você volta para a realidade, você se depara com a vida do jeito que você deixou, né? Se você tem um problema no casamento, o problema tá lá. Se você tá com problema com seu chefe no seu emprego, você tá lá. Você tem problema com os filhos, você tá com problema de sobrepeso, você tá com depressão, síndrome do pânico, todas as doenças, elas continuam ali. E aí, o autor, esse autor Richard Nelson Bolles, vai falar o quê? Que a gente não descobre a missão no alto da montanha, a gente descobre no vale. Ou seja, é no lugar da lágrima, é no lugar da... Não é bem a palavra descobrir, mas é quando a gente encontra, sabe? É quando a gente começa a refletir sobre o que é essencial, quais são os valores que querem permear a nossa escolha. E por que eu acho que isso é tão relevante, tão importante? Porque a gente sabe que a gente vive um tempo de crise. Não adianta a gente negar isso. Eu não estou falando aqui só de crise financeira, não. Ou de crise de mercado, de crise de desemprego. Eu estou falando de crise de sentido. Por que crise de sentido? Porque tudo muda muito rápido. Então a gente sai de um momento e entra em outro sem ter vivido aquilo que o momento anterior tinha que ser vivenciado. Ou seja, a gente precisa se adaptar a mudanças que o nosso corpo, nossa fisiologia, nossa mente não dá conta de acompanhar. E com isso a gente vai ultrapassando processos, etapas. E aí falar de sentido numa sociedade conhecida como sociedade do efêmero, como diz grandes autores, como Gilles Lipovetsky, ou sociedade líquida, como fala Bauman, que fala que todas as relações são líquidas. Quando você sente que tudo está muito solto, está tudo muito... a gente não tem mais alguns espaços de segurança em quem nos agarrar, em quem nos segurar, não temos muitas garantias ou garantias, será que a gente já teve um dia, mas pelo menos parecia ter? Nós nos sentimos perdidos. Então, quando se fala em propósito, em sentido... É muito difícil da gente compreender isso neste tempo, né? A Luciana Campolina está dizendo aqui, é verdade, comum com essa ideia. É no olhar delicado das nossas obrigações diárias que encontramos o nosso propósito com sabedoria e clareza. Esse vale, Luciana, que ele está dizendo, é ali, é no dia a dia, é ressignificando, e mais do que isso... É quando a gente se depara com um momento de crise interior, uma crise existencial. Quem nunca teve? Quem nunca um dia acordou e falou assim, não, eu estou desgostosa com as coisas, com o que eu faço, eu sinto que eu estou fazendo muito do mesmo. E é nesse momento que a gente consegue descobrir e encontrar a nossa missão e o nosso propósito. Então, se você hoje tem essa ilusão
de que você vai encontrar essa missão no topo de uma montanha, cuidado, né? A vida é muito mais que isso. Claro que isso não é apologia ao sofrimento, isso não é apologia a pensar pequeno, mas é só uma construção. Eu, no ano de 2019, eu tive a oportunidade de fazer 3 encontros de inteligência emocional. Sou gratíssima às pessoas que propiciaram esse curso para mim. Vivi transformações profundas lá, não tenho dúvida nenhuma, mas eu sei que as grandes transformações não estão lá. Elas estão no cotidiano, elas estão no dia a dia. Sobretudo quando a gente se depara com notícias, com situações, com circunstâncias que nos deslocam do lugar onde a gente imaginava estar, né? Então, essa é a primeira reflexão que eu trago. O primeiro ponto baseado em Richard Nelson Bollins. O propósito, a nossa missão, a gente encontra, não é no alto de uma montanha, não é de fórmula mágica, é no cotidiano, é na vida, é no vale. É na lágrima, é na pergunta, é na dúvida, é no medo. É ali que a gente encontra, a gente busca, porque inclusive são nesses momentos que a gente está mais suscetível a escutar as pessoas, a escutar a Deus, a escutar a gente mesmo, né? Quando a gente está na crista da onda, quando a gente está surfando na onda, a gente tem muita dificuldade de escutar. Então, pense bastante nisso. Aí, eu tive, então, eu recentemente adquiri um curso do Leandro Carnal, professor Leandro Carnal. Não sei se vocês curtem, mas eu curto demais. Um curso do professor Leandro Carnal chamado Felicidade Sem Fórmula. Existe um módulo falando sobre propósito. E lá ele trabalha a dimensão de propósito muito como meta. Ele trabalha propósito enquanto um projeto, uma meta. Portanto, o primeiro passo, o primeiro princípio, né, é de que propósitos mudam. E aí, quando eu fiz a chamada da live, eu perguntei isso para você. Propósitos mudam? Propósito se encontra? Propósito se cria? Porque ele trabalha muito a ideia de propósito como meta. Mas ele trouxe uma comparação com o animal hiena. Eu não sabia disso. Eu adoro conviver com gente inteligente, faz a gente ficar mais inteligente, né? Então eu gosto muito do professor Leandro Carnal, e ele disse assim, que a hiena é um animal antropofágico que se alimenta de fezes. Eu não sabia disso. Não sabia. Você sabia? Depois você me fala aí se você sabia. E a hiena, ela alimenta de fezes, porém com uma expressão de quem está gostando de comer aquelas fezes, entendeu? Imagina se você tem que alimentar fezes, que cara que você faria? Né? Não, e ela faz ela come esse alimento com uma cara de quem não está, com uma expressão de quem não está curtindo, muito pelo contrário. E aí ele vai e faz uma analogia com a sociedade contemporânea e diz o seguinte, quando as pessoas vivem sem propósito, ou sem propósitos de vida, elas vivem como hienas, que se alimentam das fezes existenciais. Ou seja, ela vai se alimentando de tudo que é colocado pelo outro. Então, o que é a fezes? É aquilo que é rejeitado. Então, as pessoas vão rejeitando aquilo, né? E vão jogando aquilo, sobretudo em tempos de mídias sociais, e a gente vai alimentando dessas fezes existenciais. E o pior, gente, a gente ainda faz a cara de hiena, vai pro Instagram, vai pra mídia social, faz cara de feliz e vai se alimentando das modinhas, vai se alimentando de tendências. Ah, todo mundo tá fazendo, eu vou fazer, aquela bolha de consumo, todo mundo compra, eu vou comprar, todo mundo tem esse celular, eu vou ter, né? Todo mundo tá viajando para esse lugar, eu tenho que ir. A Iracema está dizendo aqui que a hiena se alimenta de fezes e restos e sobra de animais mortos. Hienas sempre ficam próximas aos predadores, como os leões, para se alimentar das sobras da caça. Obrigada, Iracema. Muito obrigada pela sua colaboração. Ou seja, ela está sempre comendo sobras. Ela não pega o alimento dela, ela pega sobras. E viver sem propósito é como a gente ficar se alimentando de sobras, daquilo que o outro tá despejando. Então a gente vive sem um rumo, sem uma direção. Aí fala assim, Ivana, essa história de propósito, essa história de sentido, isso é muito romântico, isso é muito, não tem nada a ver. Será? Eu queria falar para você que acredita que isso não tem nada a ver, que talvez foi tão machucada aí pela vida que não acredita mais nisso, né? Que acha que isso é um blá blá blá.
eu me pergunto, quando chegar numa certa idade, quando a gente chegar na velhice e a gente olhar para a nossa vida, né? E aí o tempo é cruel e é o maior patrimônio que a gente tem. Como que a gente vai olhar aquilo que a gente construiu? Será que você de fato vai olhar e perceber que uma vida sem propósito, uma vida sem sentido era uma balela? Porque na verdade só pessoas que têm um propósito de vida é que conseguem deixar um legado, deixar uma história, inspirar outras pessoas, sabe? Ser resilientes, porque o propósito nos faz ser resilientes. O propósito nos coloca de pé diante das circunstâncias. Então, essa história de que nada vai te acontecer, nenhum mal vai te cometer, isso não existe, isso não faz parte da condição humana. A diferença é como que a gente vai lidar com isso. E E aí o professor Karnal fala também o seguinte, que o propósito, ele faz com que você crie um conjunto de valores, e são esses valores, esse conjunto de valores, que vai fazer com que a gente determine e faça algumas escolhas, como, por exemplo, o que eu quero, o que eu não quero, a hora de dizer sim, a hora de dizer não, por que eu recuso isso, por que eu acolho aquilo. Então a gente faz um exercício da liberdade, que é a condição mais bonita de ser humano, é ter o exercício da liberdade. Pessoas livres podem ter propósito. Pessoas que são escravas, elas não têm propósito, porque elas vivem à mercê do resto, como hienas, como a gente falou aqui. E aí, dentro também dessa perspectiva do propósito, eu tive conhecimento e contato há um tempo atrás com este livro, Vivendo com Propósito, do Ed René Kivitz. O Ed René, ele é um teólogo e é um pastor batista, inclusive, aqui no Brasil. Hoje um grande formador de opinião. Se você não conhece, depois eu sugiro que você assista um Café Filosófico da TV Cultura, uma reflexão que ele fez sobre Deus, religião e mercadoria. Então, o Ed René é um pastor que trabalha fora do púlpito religioso, né? Fala muito em universidades, em entrevistas, e ele sempre diz que ele tem um rebanho para fora da religião. Não por acaso, pela sua inteligência, pela sua forma e visão de ver o mundo. E dentro do ano de 2019, eu tive a oportunidade de conversar com ele, que foi um grande presente para mim. E essa conversa culminou exatamente 2 semanas depois de eu descobrir que estava grávida do meu quarto filho, do meu quinto filho, né? Do quarto filho da 5ª gestação. E eu já tinha lido este livro, Vivendo com Propósito, que ele escreveu, né? Como resultado do seu mestrado em espiritualidade no ambiente do trabalho, quando ele começou a fazer palestras em ambientes corporativos. E logo na introdução, eu queria ler para vocês essa parte do livro que é sensacional, da introdução que ele escreve. Ele diz assim: acordei certa manhã impregnado da sensação de que a saga humana tem um andar de cima e um andar de baixo. Qualquer pessoa que se sinta à vontade neste mundo, tal como ele se apresenta agora, não percebeu adequadamente. Quem convive passivamente com as causas aparentemente aleatórias, que distinguem felizes ou infelizes, no mínimo ainda não teve a coragem de levantar a cortina para ver o que se passa do outro lado do mundo visível. O mundo de contrastes remete-nos inevitavelmente à percepção de que a experiência existencial humana explica-se melhor pela metafísica. Quanto a mim, o piso e o térreo nunca me atraiu. Vou repetir essa segunda parte. O mundo de contrastes remete-nos inevitavelmente à percepção de que a experiência existencial humana explica-se melhor pela metafísica. Quanto a mim, o piso e o térreo nunca me atraiu. Ou seja, quando ele fala sobre vivendo com propósito, a resposta cristã para o sentido da vida é de que acreditar que a gente está aqui por acaso, de que a gente é um nada, de que a gente não tem uma missão, de que a gente não pode fazer diferente, é ficar no piso de baixo.
é viver apenas nessa esfera, quando a gente pode alçar voos muito maiores. E aí, o livro é de uma riqueza, né, teológica, antropológica, sociológica, e eu, sabendo, né, e eu acompanhando já há algum tempo, tive a oportunidade de conhecê-lo num evento que eu organizei dentro de um simpósio de teologia, onde eu leciono. E em outubro, eu ia passar férias em São Paulo, fiquei uma semana, eu combinei um horário e fui lá, né, na igreja dele, para a gente poder conversar. E no fundo, eu tinha algumas questões Quando a gente agendou essa conversa, eu nem sabia que eu estava grávida. E eu esperava dele uma conversa até espiritual, uma direção espiritual, mas na verdade eu tive uma direção profissional, porque ele também é coach ontológico, né? O coach ontológico trabalha muito na vertente filosófica, justamente nessa questão do propósito. E num dado momento eu contei as minhas questões, as minhas buscas, as minhas dores, as minhas angústias, e eu preciso dizer para vocês que eu tenho muitas angústias, né? Muitas pessoas que me acompanham, sobretudo nos eventos, nas palestras, talvez podem criar a ilusão de que minha vida é um mar de rosas, a Ivna é uma mulher, gente, que bacana, ela preende, ela inspira, ela faz, ela ainda tem 3 filhos, ainda tá grávida do 4º. Ai, como que ela dá conta de fazer tudo isso? Eu queria dizer para vocês que eu dou conta primeiro porque eu creio que tem um Deus que me sustenta. E eu não desisto. Mas que essa luta diária não é algo fácil, né? E só ele também é testemunha das lágrimas que ele recolheu. Uma das cenas que me vem agora, em que eu me emociono, é daquele filme A Cabana, quando a personagem oriental que faz o papel do Espírito Santo, você que já viu o filme, você não viu, me desculpe, ela tem o hábito de coletar lágrimas, né? E o protagonista do filme não entende, até que no final do filme ele é levado a um jardim, e nesse jardim maravilhoso ele descobre que o que regava aquelas plantas eram as lágrimas. Portanto, cada lágrima, Papa Francisco fala muito disso, né? Cada lágrima que a gente solta, e eu acredito no Espírito Santo como consolador, é aquele que recolhe essa lágrima e ela rega algum lugar, algum coração, alguma vida, alguma existência, e que a gente não consegue ver naquele momento, mas lá na frente a gente vai ver. E então eu estava com muita angústia, e estive lá para conversar com ele. E num dado momento, quando eu já tinha acabado de falar tudo, eu virei para ele e falei, eu tenho um olho pequeno, né? Eu virei para ele e falei assim, como se não bastasse tudo isso, agora eu descubro que eu tô grávida, aos 44 anos, pesando 98 quilos, já cheguei a 100, não sei como vai ser. E aí ele abriu um olho de espanto, de surpresa e falou, isso é lindo, isso é maravilhoso, todas as vezes que chega um filho, é sinal de que Deus não desistiu do homem, Deus não desistiu do ser humano. Toda vez que ele permite que uma vida venha ao mundo é porque ele não desistiu do ser humano. E aí ele pegou um porta-lápis, como esse, não era lápis de cor, eram canetas. Ai, Ivna, até me emocionei. Tô grávida, né, gente? Grávida chora muito, né? Aí ele pegou um porta-lápis e falou assim, sabe, Ivna, eu tenho descoberto cada dia mais que propósito não é algo que se descobre. Propósito é algo que se cria. Quer dizer, ele é autor do livro Vivendo com Propósito e ele chegou a essa conclusão. Por que eu digo isso? Porque propósito, a pessoa fala assim, eu descobri meu propósito é isso, aquilo. Aí vem um câncer. E aí, o que a pessoa faz com propósito quando chega o câncer? Quando chega o divórcio? Quando chega o luto? Desculpa, O que a pessoa faz com propósito quando chega a perda de um filho, uma crise financeira, uma traição, uma frustração, uma perda de emprego? Quando vem uma doença, quando vem uma crise de ansiedade, uma depressão,
as pessoas piram, elas não conseguem entender o que está acontecendo. E eu fui entendendo, então, que o propósito, ele muda de acordo com a circunstância. E aí eu achei aquilo estranho, assim, ele começou a dizer. E ele falava assim que, imagina a sua vida aqui, olha, você solteira, aí você tem um propósito, eu vou me formar, aí ele foi, né, fiz minha faculdade, tenho meus sonhos, aí fui estudar, aí caiu, fiz meu mestrado, agora eu quero casar, tá aqui o propósito do casamento, agora eu quero ter filhos, eu tenho, agora eu quero montar minha empresa. Aí ele foi pegando meu exemplo, agora eu quero trabalhar com fotografia, agora eu quero criar um trabalho com mulheres, enfim. E aí você vai enchendo, né? Porque os propósitos vão se adaptando à vida. Só que num dado momento, aí tava lá tudo cheio, né? Ele pegou um lápis diferente e falou assim, só que agora, aos seus 44 anos, chegou, aí ele colocou um lápis diferente, assim, bem no meio do porta-lápis e falou assim, chegou uma vida. E quando uma vida chega, ela tira muita coisa. E a gente é chamada a pensar nas perdas, né? Depois ele vira e fala assim, só que ele tira para colocar outras no lugar. E ele disse para mim assim, como era um momento de busca, ele falava para mim assim, muito do terreno onde você tem plantado não está fértil. E não é dali que você vai colher os seus frutos. Então esse bebê vem para redirecionar o seu propósito. Não é lindo isso? Não é maravilhoso isso? A vida é dinâmica. Se você não assistiu, eu queria convidá-la a assistir o filme Dois Papas, que foi lançado na Netflix. Independente de se você ser católico, religioso, mas tem uma parte, um diálogo entre... É ficção, né? Ninguém vai ter acesso à conversa de dois papas, mas existe um momento do filme em que Bento XVI conversa com Bergoglio, que é o Papa Francisco, antes de ser Papa, e que eles começam a conversar sobre a vida, sobre mudanças, sobre conversas teológicas, e aí o Papa Francisco, né? Eu vou falar Papa Francisco para facilitar, ele diz assim, mas a vida é movimento, a vida muda, a vida não é estática. Aí Bento XVI vira e fala assim, mas ele quer dizer que Deus muda? Ele falou assim, não, Deus não muda, mas muda a nossa forma de vê-lo. E ele falou, e onde está Deus então? Bento XVI pergunta, e ele fala assim, Deus está no percurso, Deus está no caminho. E é tão bonito isso, o próprio Ed René-Kivitz, depois você segue ele lá no Instagram, Ed René-Kivitz, eu vou deixar essas observações aí depois nos comentários. Ele criou 20 dicas agora no final do ano, pra gente, ele colocou 20 vídeos para... 20 dicas, né, para o ano de 2020. E um deles, ele fala assim, que cuidado com essas pessoas que falam que a gente tem que ter meta, tem que chegar a algum lugar para ser feliz. E ele vira e fala assim, a felicidade está muito mais... A felicidade não é um lugar quando você chega lá. A felicidade está muito mais no jeito de chegar neste lugar do que no lugar em si. É na maneira como a gente estabelece o caminho, é a maneira como a gente resolve caminhar apesar de... E aí eu coloco apesar de qualquer coisa, apesar de uma doença, apesar de uma fragilidade física, apesar de uma fragilidade emocional, a partir de uma fragilidade financeira. Isso é entender um propósito. Isso é ressignificar um propósito. E aí, minhas queridas, podem ficar tranquilas que o vídeo vai estar disponível. Eu tô vendo várias pessoas perguntando. Vocês se emocionaram comigo, né? E eu vou colocar assim no YouTube o vídeo. Vou disponibilizar, só não posso dar uma mancada de esquecer de salvar a live no final. E por isso também eu resolvi fazer muito como se diz, fazer essa live já no dia 2 de janeiro, né? Embora tenha muita gente passeando, viajando. Porque quando eu ouvi isso,
né? Quando eu vivenciei essa experiência em 2019, eu vou dizer para vocês, isso foi um divisor de águas na minha gravidez. Por quê? Porque a gente tem constrangimento, né? Desculpa. A gente fica com vergonha de falar para as pessoas, né? A gente já se prepara para ouvir piadinhas, né? A gente se enche de perguntas. Será que eu vou dar conta? E agora? E aí, Deus vem e nos surpreende. E eu preciso dizer para vocês. No primeiro trimestre da gravidez, no primeiro, com todos os enjoos, com todos os sonos, com todos os medos, com todas as perguntas, meu sócio acabou de entrar aqui. Eu gravei o meu primeiro curso online, que são 82 vídeos curtos, o curso inteiro. Eu gravei o meu primeiro curso online para ajudar outras mulheres que, assim como eu, precisam se empreender, precisam aprender a lidar com mídias sociais, que é o programa 4Is. Imagem que inspira e que informa no Instagram. Eu consegui fazer isso num período de muita fragilidade. Por quê? Porque a vida é um valor maior. A vida é um dom maior. E vida, né? Quando eu me vi assim, e eu vou ser muito humana com vocês, né? Quando eu descobri a gravidez, eu comecei a sofrer porque eu não estava vibrando com a alegria que eu vibrei nos outros. E aí aquilo me fez um mal tremendo e eu fiquei com muita sensação de culpa. Aí um dia eu parei, respirei e falei assim, meu Deus, perdão, pedi perdão ao meu filho, porque eu acredito que Deus sabe de todas as coisas, né? E aí eu pedi perdão porque eu falei assim, Jesus, eu tenho muita saúde, eu tenho vida dentro de mim, eu tenho fertilidade, né? O Ed Renekiewicz, na nossa conversa, ele falava assim que, Ivina, onde que você é fértil? Ele me perguntou, qual que é a sua real beleza? E eu virei e falei assim, essas perguntas difíceis, né, que esses coaches fazem com a gente, que a gente fica meio embaralhada. Aí eu falei, ele falou assim, você é fértil na maternidade. Você exerce a maternidade e o cuidado com tantas mulheres. Quantas vezes através da sua fotografia, quantas vezes através do seu trabalho, quantas vezes através das suas palestras, você pegou as mulheres no colo com as suas dores, como a mãe faz. E tudo isso foi muito significativo para mim. Isso colocou uma energia na Ivina, colocou um sonho, colocou uma coragem, sabe? Para entrar em 2020, para fazer diferente, para escrever uma história muito linda, sabe? Eu tô vendo aqui, enquanto eu tô falando, que eu tô muito emocionada, muita gente falando, você é incrível, você é luz, você é linda, muito obrigada pelo carinho. Estão perguntando qual que é o nome do bebê, o nome do bebê é Martim José, e é isso que eu queria compartilhar com vocês, assim, mais do que uma live, né? Claro que tem os autores, tem a ciência, tem a teoria. Eu sei que o que fica, na verdade, o que fica é o testemunho, né? É a vida. E é isso que eu queria dizer para vocês. Hoje, aqui nessa live, eu me vulnerabilizei, né? Eu falei dos meus medos, falei das crises, falei das perguntas, mas queria dizer que foi neste vale, no primeiro momento um vale, que eu ressignifiquei o meu propósito hoje. Meu desejo de seguir sendo essa inspiração, podendo ajudar outras mulheres, seja empreendendo, seja na aceitação do seu corpo, seja na aceitação da sua beleza, né? Seja na aceitação das circunstâncias da vida, trabalhando a resiliência, trabalhando a coragem, a fé. E a Lúcia de Paula tá falando, já quero conhecê-lo. Ele captou toda a sua vulnerabilidade. Sim, porque é um homem que entende da alma humana. Então, hoje, o meu porta-lápis, simbolizando aqui os propósitos da vida, né? E que eles mudam, que eles se significam, com certeza
saíram várias cores para dar espaço às outras cores, na certeza de que a chegada do filho, ela vai trazer para mim muita coisa que eu ainda desconheço, né? E a palavra de Deus tem um trecho em Isaías que é lindo, que fala coisas que os olhos não viram, coisas que os ouvidos não ouviram e o coração do homem não sentiu. Tais são os bens que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então a gente não consegue nem imaginar onde a gente pode chegar. Tem uma participante aqui da live que diz: me sinto profissionalmente um fracasso, mesmo não sendo. Fiz um propósito quando era jovem e a vida me levou para outros caminhos. Preciso criar novos propósitos com a família que criei e escolho. Isso, minha querida, o nosso propósito na juventude era um. A vida nos conduz a outros lugares e não tem nada de mal nisso. Não tem nada de ruim nisso. Isso é sinal de que a gente está vivo, de que a gente tem a liberdade de escolha. E de adaptar isso. Eu sempre, quem me escuta em palestra já deve ter me ouvido falar que meu sonho na faculdade de jornalismo era trabalhar com telejornalismo, de preferência internacional, na faixa de Gaza, com aquela adrenalina, uma jovem de 18, 20 anos. O que eu pensava? Eu só vou me realizar no dia que eu me tornar uma grande jornalista de TV. E parece que teve um probleminha com a transmissão, né? Mas voltou. E aí, eu olho hoje a minha vida, né? Tipo assim, formei com 23 anos. A ideia, o imaginário de uma jovem de 23 anos para uma mulher que se transformou em fotógrafa de grávidas, depois foi viver a vida de professora no curso de teologia, não tem absolutamente nada a ver com aquilo que era o propósito da juventude. Mas as coisas, elas se integram, porque o curso de jornalismo, a faculdade de comunicação, entendeu? Tudo isso não é que foi perdido. O mestrado como professora, a fotografia, não. São pecinhas de um quebra-cabeça que eles vão se encaixando assim e que só a maturidade, só a idade, só o passar do tempo permite que a gente veja essas pecinhas se encaixando. Tem hora que demora um encaixe, por isso que eu gosto sempre de comparar a vida como um quebra-cabeça, entendeu? A gente pode entender que a vida é este quebra-cabeça. E cada ano vivido, cada novo ciclo é uma oportunidade desse quebra-cabeça se juntar. E ele se junta, as pecinhas vão se formando. Por isso que muitas vezes a clareza de alguns fatos vividos no presente e no passado só são dados no futuro. A Valquíria está dizendo aqui: eu nunca pensei sobre este ângulo, o propósito muda. Obrigada por partilhar isso conosco. Passei por um divórcio e sempre achei que estraguei o propósito de Deus para a minha vida. Não, Valquíria. Não se culpe dessa maneira, né? Até porque é claro que o divórcio deixa marcas, deixa dor, deixa estrago, né, nos filhos, na alma, mas você é mais do que o casamento. A sua vida é mais do que o seu casamento. É difícil a gente entender isso. A nossa vida é mais do que os filhos, a nossa vida é mais do que o trabalho, a nossa vida é mais do que tudo que a gente pode imaginar, né? Então, ressignifica tudo isso. Os aprendizados a partir dessa experiência, em que você pode mudar, em que você pode melhorar, né? A partir dessa experiência, né? Essa coisa de ficar preso a um erro, a uma frustração, a algo que a gente pensava assim, se eu tivesse feito diferente. Isso é bacana até um dado momento, até um momento que faz a gente refletir e melhorar. A partir do momento que a gente entende que isso estragou a nossa vida, como se fosse uma sentença, não seria uma condição de quem acredita que existe um Deus, né, que nos perdoa, que nos dá a chance de recomeçar todos os dias, né? Eu creio que existe assim um propósito de alma que a gente às vezes teima em não ouvir e pensa que esses outros propósitos relacionados a metas mudam, se ajustam a cada nova escolha, a cada situação. Eu concordo exatamente com você, Iracema. É porque se confunde muito propósito com meta, né? A meta de emagrecer, a meta de alcançar isso, alcançar aquilo. Mas dentro desses propósitos, Bento XVI tem um livro, na sua encíclica A Esperança Cristã, ele fala isso com outras palavras. Ele diz assim: a gente tem as pequenas esperanças e a grande esperança. A grande esperança é aquela da alma, é aquela que reúne todas as outras
pequenas esperanças. O que é uma pequena esperança? Ah, eu quero trocar o carro, eu quero fazer uma viagem, eu quero fazer um curso, eu quero casar, eu quero ter filho. E a gente percebe que cada vez que a gente alcança esse degrau, aí a gente chega lá, a gente olha para trás e quer mais, porque o nosso coração e a nossa alma tem sede do infinito. E aí eu entendo isso. Quando eu olho para a Ivna, que formou em jornalismo, para a Ivna que é mãe, para a Ivna que é esposa, para a Ivna que é cristã, que é missionária, que é palestrante, que fotografa mulheres, famílias. Na hora que eu junto tudo isso, eu descubro que o meu propósito de vida, você fala assim, Ivna, e aí? Qual é o seu propósito? Você sabe? Eu falei, eu sei. Qual é o meu propósito? O meu propósito é ajudar as pessoas, e aí nas suas mais diversas maneiras, né, nas suas mais diversas ferramentas que eu citei aqui, fazer com que as pessoas acreditem que elas podem mais, que elas podem voar mais alto, ajudar a despertar sonhos no coração das pessoas, despertar amor no coração das pessoas. E quando eu falo que eu acredito, por isso a minha hashtag é eu posso mais, você pode mais no trabalho, você pode mais na saúde, você pode mais na fé, você pode mais nas relações, você pode mais. Sim, nós podemos mais, porque temos um Deus que é um Deus do infinito, do eterno. Então nós temos essa condição de estarmos vinculados a essa verdade, de que nós podemos mais. Então eu acredito que a minha missão de vida é essa. E em alguns momentos ela se dá mais na fotografia, em outros momentos ela se deu no jornalismo, em outros momentos ela se deu na sala de aula, e agora ela está se dando nessa presença online, nessa presença digital, nesse projeto que eu estou construindo junto com vocês aqui, e ela vai se dando. E sobretudo na família, né? Com meus filhos. Eu digo assim, se eu olhar para 2019 ou 2020 e falar assim, alguma coisa mudou no sentido daquela dor que eu partilhei aí no início. Não, algumas questões elas continuam muito latentes, mas eu sinto que o amor aqui na minha família quadruplicou, o amor conjugal aumentou, que a chegada do Martim José, do nosso bebê, nos fez ficar mais próximos ainda. Então, nos momentos em que bate o medo, que batem perguntas, que batem angústias, eu paro, olho e vejo os meus filhos vibrando, e aí eu paro e penso assim, caramba, eu sou uma milionária, né? Eu sou milionária. Milionária por quê? Porque tem tudo, né? O que é o tudo? Tem o amor, né? Tem a possibilidade de abraçar os meus filhos, tem a oportunidade de abraçar meu marido, o resto vem, né? Só que não é resto no sentido de que não é importante, entendeu? É resto no sentido da consciência. Hoje eu tô com essa energia, hoje eu tô reluzente, hoje eu tô inspirada. Pode ser que amanhã eu acorde num dia de sombra, e aí a bola para frente, se ergue, permita viver aquela sombra por um tempo determinado, assim como eu luto, assim como são as perdas, depois se ergue e fala, meu propósito pode ser ressignificado hoje, não é? E eu quero agradecer muito a sua presença aqui, nós já estamos com, 43 minutos de live, eu vou passar aqui para a gente poder ver se eu deixei de responder algumas pessoas. Estou muito feliz. Então, eu termino respondendo aqui, geralmente. Vou deixar a live disponível no meu canal do YouTube. Meu canal do YouTube se chama Viva Sua Real Beleza. Toda quinta-feira, às 12 horas, eu faço uma live aqui. Em princípio, ela é de ser de 25, 30 minutos. Hoje o tema e a emoção tomou conta, eu extrapolei o tempo. Mas eu prometo ser fiel neste tempo. E depois eu salvo a live no meu canal do YouTube, né? Porque aqui no Instagram ela só vai ficar disponível 24 horas. Então eu queria pedir para você se inscrever. Se você não é inscrito, Viva Sua Real Beleza. Lá neste canal você vai ter conteúdos voltados para as mulheres, minhas experiências com fotografia de mulheres, com muita coisa, mas tem também muito conteúdo de formação humana e agora, de um modo mais especial, sobre o marketing digital voltado para mulheres empreendedoras, tá? Falar, de que adianta a gente falar de Instagram, potencializar a venda, presença digital, se às vezes a gente não tem claro nesse propósito. Daí o desejo de fazer a primeira live com esse tema. Quero agradecer as pessoas que participaram. Eu vou deixar nos comentários as referências dos livros que eu citei, tá bom? Que eu acho que pode ajudar muito vocês, para quem está nessa busca. Quero agradecer infinitamente cada pessoa que entrou aqui,
tem coraçãozinho subindo sem parar. Eu vou ler os comentários. E se você gostaria de sugerir um tema para as nossas lives, que é toda quinta-feira, mande para mim um direct. Vai ser tão bacana fazer lives com perguntas que vocês trazem. Tá bom? Ó, um grande beijo. Essa que você viu agora é a Ivna, que fala, chora, ri ao mesmo tempo. Tá bom? Grande beijo no coração. Um feliz 2020. Feliz não significa só euforia, tem altos e baixos, mas a felicidade, lembra, é um jeito de viver e não um lugar, e que a gente consiga realizar os nossos sonhos, né, em 2020 em diante. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe seu trabalho, que Deus lhe conceda prosperidade, que Deus lhe conceda alegria de viver, saúde do corpo e da alma para você e para os seus, tá bom? Um grande abraço. Muito, muito obrigado pelo seu carinho e sua presença aqui.